E o Palmeiras ainda precisa de 273 milhões de reais com vendas de atletas até o fim da temporada para bater sua meta. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema, falo sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Alain Barcelos, técnico que trocou o Sub-20 do São Paulo, também levou outros dois auxiliares com quem trabalhava no São Paulo. Trata-se de André Melo, auxiliar técnico, e Pedro Lunelli, preparador físico. Só para lembrar que foi José Roberto Canassa, diretor da base do São Paulo, que permitiu que o Alain Barcelos saísse sem o pagamento da multa, que equivalia a quase 200 mil reais. Canassa ainda concordou em pagar 20% da multa do FGTS em nome do São Paulo para o treinador, que foi anunciado alguns dias depois no Palmeiras. E o Palmeiras ainda precisa de 273 milhões de reais com vendas de atletas para cumprir sua projeção orçamentária para o ano de 2026. O número impressiona, especialmente porque o Verdão havia iniciado a temporada imaginando ser capaz de faturar 399 milhões e 600 mil reais. Com mais de 5 meses transcorridos, o Palmeiras faturou até aqui 126 milhões de reais. E olha que eu já estou colocando nessa conta a ida de Pedro Lima do Aves para o Sport. O Palmeiras vai ter direito a 7 milhões de reais nessa transferência de um ex-jogador formado na base do clube. Os outros negócios já consolidados. Facundo Torres rendeu 50 milhões com sua ida para o Austin FC. O Aníbal Moreno garantiu mais 38 milhões e 700 mil. O John, que pertencia ao Bragantino, foi vendido ao Zenit, tinha um percentual ligado ao Palmeiras, garantindo 23 milhões e 400 mil reais para completar 7 milhões e meio de reais com Breno Lopes. Palmeiras também pode faturar nos próximos dias 12 milhões de reais com Gabriel Silva, atacante que é pretendido pelo Sporting. E ainda assim, vai restar um caminhão de dinheiro, o que vai significar a venda de um atleta importante. O Alan, jogador que é titular absoluto e já foi pretendido por grandes clubes do futebol europeu, o Eduardo Conceição, atleta da base, ou possivelmente até dois grandes atletas. Palmeiras precisa cumprir seu planejamento orçamentário. Isso indica a necessidade de transferências grandes, com a lembrança de que no ano passado o Verdão colocou em caixa cerca de 700 milhões de reais com transferências de jogadores, tudo por causa especialmente dos grandes negócios feitos com Estevão, Richard Rios e o zagueiro Vitor Reis. Nicola, meu amigo, boa noite. Quem você acha que ganhará essa queda de braço por Danilo, Palmeiras ou Flamengo? Acho que o Danilo vai jogar no exterior. É a vontade dele, é a vontade dos empresários dele e é a vontade também do Botafogo, tá? É a única chance dele ficar em um clube brasileiro é se não existirem propostas do exterior. Hoje, eu acho que a maior possibilidade de negociação com clubes da Europa. É importante registrar que, embora tenha muita gente cravando que o Danilo vai jogar no Palmeiras, tem negociações avançadas, a informação que eu tenho é de que eles vão esperar por ofertas do exterior. Que chocolate o Palmeiras deu em Nicola. Boa noite. Foi, de fato, a partir da expulsão do Carrascal, uma atuação de gala do Palmeiras. Foram vários os atletas muito bem. Flaco Lopes, talvez o melhor. O Alan fez boa partida. Sistema defensivo como um todo muito bom. Enfim, o Arthur sempre, cara, nem parece que o Arthur é moleque, né? Subiu outro dia e tem deixado excelente impressão. Quer saber se o Danilo vai ou não para o Palmeiras? Não espere por um acordo nos próximos dias. Eu vi do sócio do Juliano Bertolucci, que é o empresário do Danilo, que não apressa para fazer esse negócio. E não apressa porque entende-se que ele vai ter proposta da Europa. Os caras estão convencidos de que o Danilo vai para a Copa com a camisa da seleção, terá oportunidades para jogar, vai ganhar bons minutos e vai voltar valorizado. E eu não duvido que isso aconteça, tá? Só para lembrar que num amistoso recente da seleção, o Danilo entrou, jogou bem e inclusive meteu gol. Se ele consegue repetir essa fórmula na Copa do Mundo, os 30 milhões de euros que o Botafogo sonha em faturar hoje, certamente vão render bem mais, tá? Então, o raciocínio do staff do Danilo e também do Botafogo é um raciocínio absolutamente correto, tá? Qual a chance do Palmeiras não contratar o Nino e gastar a grana com camisa 5? Ô Marco, eu vou ler para você o que uma fonte do Palmeiras me respondeu sobre o Nino, tá? Peraí. Porque o Palmeiras já contratou o Barbosa. Aí a pergunta que eu fiz foi a seguinte: passando para saber se há alguma chance de o Nino ser contratado em julho. A pessoa respondeu: chance pequena, mas existe. Ainda não desistimos.
O ponto é, com o Barbosa, a prioridade do Palmeiras passou a ser hoje. Hoje a busca se dá por um lateral direito. Na esquerda, os caras entendem que Piquerez, Arthur e Jefté dão conta do recado. Na direita, com Jefté, Piquerez e Arthur na esquerda. Na direita, com Giai e Kelvin, é que a coisa não tem funcionado tão bem. O Danilo é um objetivo, isso é muito claro, todo mundo quer o Danilo por lá, mas o Palmeiras está analisando as possibilidades, tá bom? E sobre o que o Palmeiras quer, transmitindo a mensagem de que o Nino deixou de ser prioridade, apesar de ter um acerto com o jogador desde janeiro. Que não adianta o Zenit pedir um caminhão de dinheiro. Se pedir um caminhão de dinheiro, não vai sair negócio, tá bom? Paulo da Silva, boa noite, Nicola. Como é que o Paulo Nobre é visto politicamente dentro do Palmeiras? Como um fenômeno, Paulo. Se o Paulo Nobre concorresse à eleição, contra a Leila Pereira, a chance dele vencer era enorme. O Paulo Nobre é muito querido pelo torcedor, pelo sócio e também por conselheiros, tá? O problema é que o Paulo Nobre abriu mão do seu cargo no Conselho Deliberativo e para se candidatar à presidência ele precisaria voltar ao Conselho Deliberativo primeiro. E só para completar e não deixar mal explicado, a Leila Pereira não vai poder se candidatar. Pelo menos até esse momento ela não pode se candidatar a um terceiro mandato, ela precisaria mudar o estatuto do clube. Ela acenou com essa possibilidade, existiram movimentos internos liderados por pessoas próximas a ela, mas a repercussão foi muito ruim entre os cardeais do Palmeiras, tá bom? Mais um superchat. Tailan Souza. Nicola, alguma chance de o Gabriel Jesus chegar no Palmeiras depois da Copa? Tailan não é o lógico, mas não dá para descartar por completo. E eu não vou descartar por completo por conta de uma frase do próprio Gabriel Jesus em entrevista à ESPN. Eu vou ler a frase e aí vocês tiram as próprias conclusões, tá? O pessoal da ESPN está lá em Londres para uma série de conteúdos e também para jogos, né? E aí eles entrevistaram o Gabriel Jesus, que disse o seguinte, abre aspas, e eu perguntaram, você pensa em voltar para o Palmeiras? Ele respondeu, eu penso nisso todos os dias. Eu acompanho, inclusive assisti ao Palmeiras contra o Cerro Porteño, que infelizmente perdeu. É meu sonho, já deixei muito claro. Um dia eu vou voltar. Não sei quando, não sei se é hoje, amanhã, ou se já foi ontem. Aí depois ele dá risada. E aí o Gabriel Jesus completa, eu penso todos os dias, mas o futuro a Deus pertence. Eu já falei muito que sou torcedor apaixonado pelo Palmeiras, minha opção no Brasil sempre vai ser o Palmeiras. Pois bem, o Gabriel Jesus tem mais um ano de contrato no Arsenal, tá? Mas todo mundo que acompanhou o jogo de hoje do Arsenal ficou com a impressão de que a despedida dele acontece no próximo sábado. Vocês sabem, tem Arsenal e PSG, final da Champions. E eu vou cobrir pela primeira vez a final da Champions e vou ter a oportunidade de perguntar para o Gabriel Jesus. Então a gente esclarece esse tema no próximo sábado. Eu trago conteúdo para explicar essa história. Estou credenciado para o jogo, felizmente a credencial já chegou. E aí eu esclareço isso, mas é importante registrar que o Jesus tem mais um ano de contrato com o Arsenal, salário de 5 milhões de reais por mês. O natural, o plano ideal na cabeça do Jesus era continuar jogando na Europa por mais 2 ou 3 anos, num clube relativamente grande, para depois voltar para o Brasil para jogar no Palmeiras e encerrar a carreira. Se não pintarem propostas interessantes, clubes grandes, aí sim ele pode acelerar esse processo de retorno para defender o Verdão, tá bom? Nicola, mano velho, pelas suas atitudes, todos nós já percebemos que você é palmeirense. Ou, no mínimo, tem preocupação, tem procuração para defender o porco. No teu canal, Palmeiras só tem notícia boa e nenhum problema. Nilson, tomara que tenha algum torcedor do Palmeiras na live, e ele certamente vai lembrar várias críticas que eu faço. Porque, cara, o trabalho aqui não é só de elogiar e nem só de criticar, é apontar quando o time vai bem e quando o time vai mal. Cheguei a dizer nessa semana sobre reforços que o Palmeiras fez e contratou de maneira absolutamente errada. O Paulinho, fez um vídeo longo falando sobre o Paulinho. O Paulinho custou ao Palmeiras 200 milhões de reais. Eu cheguei, me deu o trabalho de dividir o custo dele pelo número de gols e assistências. Mas, enfim, tá registrado aqui, beleza? Qual o seu Palmeiras? Meu Palmeiras? Só ganhou pela arbitragem. O Flamengo pressionava até o árbitro inventar aquele vermelho. Bora em partes. Não sou palmeirense, tá? Como vocês podem ver, muitas alusões à Lusa não são à toa. O Flamengo era bem melhor do que o Palmeiras até a expulsão do Carrascal, mas a expulsão para mim é absolutamente justa. Tem até imagens do Murilo no vestiário com uma marca grande aqui no rosto e também com
com mais ou menos a região do ombro e o peito machucados, tudo por conta da entrada absolutamente descabida do Carrascal. E aqui vem o ponto, né? Sabe quantas vezes o Flamengo teve jogadores expulsos nessa temporada? 11. São 11 cartões vermelhos. E o Carrascal foi expulso 3 vezes, todas com cartões vermelhos direto. Essa é uma coisa que o Leonardo Jardim precisa corrigir com urgência. Fala família, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias importantes do Palmeiras nesta terça-feira, agitada demais, com muita informação de mercado para você, porque é muito importante para você que fica atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado e noticiado no bastidores do maior clube do Brasil, o Verdão. Então, muito obrigado por você ter acompanhado o nosso vídeo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscreva no nosso canal e já ativa o sino das notificações para você receber sempre que for possível as principais atualizações do Verdão. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!